Wilson Soares e estamos aqui para mais uma aula de ciências. Hoje nós iremos conversar sobre água. Como é que a água chega nas nossas casas, todo esse processo de captação, tratamento, a gente vai falar sobre isso. Como a gente pode utilizar a água de uma maneira mais consciente, economizar a água também. Vamos conversar, mas antes temos uns recadinhos que vocês já sabem, mas sempre está chegando gente nova por aqui. O primeiro deles é que você pode acompanhar as nossas aulas pelo aplicativo. Isso mesmo, você acompanha nossas aulas, você baixa o aplicativo, acompanha as nossas aulas e no momento em que a aula está acontecendo, você pode conversar com a gente, interagir. No aplicativo tem essa possibilidade. Se você não está sabendo ainda, está sabendo agora, não perde tempo, baixe o aplicativo e vem acompanhar a aula junto com a gente, comigo e com a professora Kedma, que está aqui no chat acompanhando aí, quem já está aqui acompanhando, quem já está assistindo a aula pelo aplicativo. Tudo certinho por aí, né, professora? Tudo certo, tudo tranquilo por aqui. Eles já estão participando, né? Eles já vêm desde a aula de língua portuguesa participando, já estão aqui ansiosos para saber o que é que tem de novo, o que é que tem de interessante nessa aula hoje. Eu também estou curiosa e atenta para o que vem. Vamos embora. Coisa boa, olha aí, a professora está super animada aqui, já deu aula de matemática, já acompanhou a aula de português e está aqui na aula de ciências junto com vocês. Exatamente. Aplicativo é uma das formas que você tem de assistir a aula. Além da TV Nova, você pode acompanhar todos os dias ao vivo, TV Nova Nordeste, canal 22.3, a partir das 9 horas da manhã. Nós temos um encontro marcado das 9 da manhã até as 10h30. Eu sempre tive vontade de dizer isso. Nós temos um encontro marcado todas as manhãs, das 9 horas até as 9h30. É isso, canal 22.3 TV Nova Nordeste. Se você também, de repente, por algum motivo, perdeu a aula, não conseguiu assistir nem pelo aplicativo, nem pela TV Nova, você pode pesquisar ela no canal do YouTube. Isso mesmo, Educa Recife, coloca lá na busca, Educa Recife. E aí você vai ter a playlist do 5º ano, com todas as aulas que você pode assistir quantas vezes você quiser, compartilhar, curtir, comentar. Então, tá aí várias possibilidades para estudar, para continuar aprendendo sempre. Bom, estou aqui com a professora Kedma, mas também nós temos aqui no estúdio a nossa intérprete de Libras, Gisela, está aqui com a gente, tornando essa aula mais acessível. Além disso, nós temos também, claro, a produção, que está aqui por trás das câmeras, fazendo com que essa aula chegue aí até você. Vamos nessa, começar a nossa aula. Eu já vou começar com algumas perguntas. Eu já disse para vocês que a aula vai falar sobre água. Então já estou vendo aí uma das formas que nós temos para utilizarmos a água. Mas você já se perguntou de onde vem a água que sai da torneira? A água sai do rio diretamente para a torneira? Será que ela é limpa? Você já parou para pensar? Porque é muito simples, né? A gente está aqui na nossa casa, ou está no trabalho, está na escola, quer lavar as mãos, você abre a torneira e está lá a água saindo. Mas você já pensou qual é o percurso que essa água leva para chegar até as nossas casas? A gente sabe, a água vem do rio, certo? Mas ela vai direto? Será que ela passa por algum local? Será que essa água que sai da nossa torneira é uma água limpa? Será que você pode ali pegar um copo, colocar na torneira e beber essa água? Será que isso é aconselhável fazer? Quais procedimentos a gente pode fazer se a gente quiser tomar a água da torneira? Então, eu já vou adiantar, claro, a gente não vai fazer isso, né? Você não vai chegar lá na torneira e encher o copo e tomar, porque ali pode, nesse trajeto, a água ter passado por ambientes, locais e ter acumulado impurezas. E aí, claro, a gente tem hoje um processo de água mineral, né? Um botijão de água mineral e a gente vai conseguir beber essa água de uma forma mais tranquila. E se a gente for utilizar a água da torneira, dos poços artesianos, é bom que a gente ferva essa água, para a gente realmente ter certeza de que aquela água ali é potável, que a gente pode utilizar e não vai ter problema. Bom, nós vamos conhecer o trajeto, o percurso que a água faz. Quando ela sai realmente lá dos rios, por onde é que ela passa
até chegar na nossa casa. Pois é. Mas antes disso, tem uma coisa. A água, a gente já conversou em algumas outras aulas, a água ela é muito importante. Qual a importância dela na sua vida? Como você utiliza a água no seu cotidiano? A água ela é fundamental para a existência na Terra. Não só dos seres humanos, os animais, as plantas, todos nós precisamos de água. E pensar que boa parte dessa água que circula no nosso planeta não é potável, não é própria para o consumo. É uma porcentagem muito pequena. E por ser uma porcentagem muito pequena e por ser tão importante para a nossa vida, é que a gente precisa cuidar. Precisamos cuidar da água. Exatamente, por ela ser importante. Você já imaginou o seu dia a dia, a sua vida sem água? Como você tomaria banho? Como você lavaria as mãos? E beber água. Você está bebendo água todos os dias? Sabe que todos os dias a gente tem que beber uma quantidade de água para a gente manter o nosso corpo saudável. Então, é muito importante. Sabendo-se dessa importância, sabendo que os rios têm ali, infelizmente, o processo de poluição das águas, e a gente não vai estar consumindo essa água poluída, é claro que a água ela precisa passar por um tratamento. Antes dela chegar na nossa casa, ela vai passar por uma estação de tratamento de água. Pois é, a água não vai sair diretamente dos rios e vai para a nossa casa, ela passa por uma estação de tratamento. Estamos falando aqui da cidade grande. Eu sei que tem pessoas que utilizam os poços, artesianos, as cacimbas, mas mesmo aquela água a gente também precisa tratar. A gente não vai utilizar ela já ali, chegou e tomou, porque a gente está correndo riscos ali. A nossa saúde corre riscos. Então a gente precisa tomar a água, usar a água tratada. E para que esse tratamento exista, a gente tem aí as estações. Mas como é que funciona esse processo? Bom, eu vou trazer de uma maneira reduzida, de uma maneira resumida, como é que esse processo ele acontece. Saiba que a gente tem as grandes represas, nós temos as barragens, e quando a gente vai observar a imagem, a gente vai perceber que está bem pequeno, as coisas de uma forma mais didática. Mas quando a gente fala de estação de tratamento, a gente pensa num volume gigantesco de água. Então, se eu penso na cidade do Recife, Recife é uma cidade gigante, muitas pessoas utilizam água. Imagina a quantidade de casas que tem aí no seu bairro, todo mundo utilizando essa água. Então, quando a gente fala nesse tratamento, quando a gente fala desses processos, são reservatórios enormes. O volume, os metros cúbicos são gigantescos, mas aqui a gente vai só entender como é que mais ou menos funciona esse processo. Então, nós temos algumas etapas. A gente vai ter lá o rio, o local onde a água vai estar passando naturalmente, os rios. E a primeira parte dessa estação, a primeira parte desse processo de tratamento da água é a captação. Então, as águas vão estar passando lá com suas impurezas, com peixes, restos de animais, às vezes, infelizmente, lixo também que as pessoas jogam. E essa água ela vai ser captada, ela vai ter um processo de captação para que ela passe pela estação. Então, a primeira parte vai ser a captação da água. Então, ela vai vir de uma forma bruta. Depois dessa captação, ela vai passar pelos tanques. Então, nós temos a etapa de coagulação e floculação, onde vai ser colocados aí produtos químicos que vão contribuir para que aconteça esse processo de coagular. Então, quem um dia tiver a oportunidade ou pesquisar, ver aí na internet, vídeos onde vão ter flocos. E aqueles flocos ali já estão retirando ali, já vai estar ali acumuladas impurezas. Quando a gente fala em decantação, é a parte do momento em que a água ela vai passar um tempo parada e vai descer, decantar. Isso acontece se você fizer em casa também. Se você pegar um pote transparente
e colocar uma água com alguma sujeira, terra, poeira, colocar e você balançar e colocar ela parada assim, você vai ver que as impurezas vão estar circulando ali. Mas se ela permanecer parada por um tempo, toda aquela impureza ela vai descer. Ela vai ficar no fundo do recipiente. Decantação. Então nós vamos ter a floculação, os mais leves tal, vão subir, vão flocular, vão ficar na coagulação, outros vão decantar. E a água ela vai continuar lá o seu processo, o caminho dentro da estação de tratamento. Continuando ali, nós vamos ter alguns reservatórios, alguns espaços com vários elementos diferentes. A água ela vai passar por várias camadas de materiais diferentes. Então ela vai passando e as impurezas vão ficando. O filtro funciona como um filtro antigo mesmo. A gente tinha um filtro em casa antigamente e para filtrar a água existia uma coisa chamada vela, que era um material que ficava no centro do filtro, com micropolos que a água passaria, mas as impurezas ficariam ali no filtro, a sujeira ficava no filtro. Isso eram os filtros antigos. Hoje nós já temos ali o gelágua, nós já temos coisas mais modernas, mas existiam esses filtros que eram construídos de barro. E no meio do filtro ali existiam as velas. Fazia esse papel de filtrar. E essa filtração também acontece na estação de tratamento. Filtração. Tem alguma outra etapa? Nós temos, a partir do momento que a água é filtrada, ela vai para outro espaço onde vai receber cloro e flúor, seria cloração e fluoretação. E vai ajudar também nesse processo de deixar a água mais limpa. Então ela vai receber flúor e cloro. Percebam que a água vai, da captação, ela vai passando por diversos processos, vai passando cloro, flúor, até chegar no último espaço aí, que é o reservatório. Então, dentro lá da estação de tratamento, nós vamos passar por todas essas etapas até chegar no reservatório gigantesco, com a água que vai estar pronta para seguir pelos encanamentos, aí seguir até as casas, seguir até as nossas residências. E aí, claro, o ideal é que ela siga por essa tubulação e não tenha nenhuma barreira, não tenha nenhum processo ali que vá fazer com que as impurezas entrem nessas turbulações. Mas a gente sabe que alguns acidentes acontecem, os canos que estouram e depois as pessoas vão lá fazer o reparo. E às vezes nesse processo de um cano estourar e nesse reparo, algumas impurezas podem acontecer e entrar ali. Por isso, a importância, se a gente for utilizar essa água para beber, para cozinhar, a gente tenha que ter esse cuidado também de ferver a água, certo? De esquentar a água para garantir que realmente vai estar potável. Mas o processo acontece e a água chega na nossa casa, no chuveiro, na torneira, limpa, para que a gente possa estar utilizando. Bom, passou aí para essas etapas, ela vai estar chegando com força, né? Porque aí nós temos ali o processo de bombeamento da água, ela vai chegar com força aí nas residências. E a gente sabe que a água, ela tem uma porcentagem pequena de utilização, a água potável, comparada a toda a água que tem. E se a gente pensar nos mares, aquela água salgada, ela não serve para a utilização humana. E por isso que a gente precisa realmente economizar. Por isso que alguns locais, algumas regiões, têm o chamado racionamento. Então a água chega num determinado momento da semana e depois ela para que a gente tenha a utilização aí de forma mais racional, para a gente também evitar o desperdício. Mas como você utiliza a água aí na sua casa? A gente utiliza a água em casa de diversas formas. A água ela vai servir para várias atividades, né, do dia a dia. Então, seja cozinhar um alimento, lavar as mãos, lavar as frutas, fazer a limpeza da casa em si. E por ela ser muito utilizada todos os dias, a gente precisa pensar na utilização dela de uma maneira correta, para que a gente não desperdice.
Então a gente precisa ter cuidados na hora do consumo da água. A gente precisa ter um consumo inteligente. Consumir a água de forma inteligente. Seria também uma forma de pensarmos nas gerações futuras, para que a gente mantenha aí, claro, a água suficiente para todos os seres humanos com o passar do tempo. E como é que a gente pode fazer isso? Bom, e aí eu vou perguntar a vocês, como é que vocês tomam banho? Ter cuidado na duração do banho. Por quê? Ter cuidado na duração do banho. Eu não sei se é o caso de vocês, mas eu sei que algumas pessoas, quando vão tomar banho, demoram muito. Então, liga-se o chuveiro, vai saboar e fica cantando, e o tempo vai passando e toda aquela água indo embora, toda aquela água sendo desperdiçada. Então a gente precisa ter cuidado na duração do banho. Além de economizar a água, além de ser o consumo racional, a gente também vai ter esse cuidado, porque a água também que vai estar lá correndo nas torneiras, correndo no chuveiro, a gente vai precisar pagar, né? Ela é paga, então a gente também vai economizar aí no bolso. Então, ter cuidado na hora do banho. A gente vai tomar um banho pensando nisso. Não vou gastar água do mundo inteiro num banho. Passar muito tempo tomando banho ali, desperdiçando água. A gente precisa tomar cuidado. Então, é uma das formas que eu posso ter no meu dia a dia, nas minhas atividades, que vão ajudar aí na economia da água. Cuidado no manuseio da água e ao lavar louça. Então, o que acontece? A gente vai lavar ali a louça, muitas vezes a torneira fica ligada o tempo inteiro e a gente lava um prato e vai ensaboando o outro e a torneira ligada o tempo todo. Então, digamos que eu tenho muitos pratos ali e eu vou passar 10, 15, 20 minutos, 30 minutos com a torneira ligada o tempo inteiro. Então, a gente precisa ter esse cuidado também. Na hora de lavar a louça, a gente pode liga, molhou, desliga, ensaboa lá os pratos, as colheres, depois liga de novo e tira ali o excesso de sujeira, o excesso de sabão. Então, ter esse cuidado na hora desse manuseio também. Alguém pode estar assistindo essa aula e dizer, mas professor, de repente eu não lavo louça, eu não lavo os pratos, mas você pode conscientizar quem faz isso. O que mais? Economizar na hora aí de lavar a área, a frente da residência. Ou lavar, né, como um todo. Lavar a casa, a calçada, às vezes quem tem um automóvel, a gente precisa economizar nesse sentido também. Então, muita gente tem o costume de pegar a mangueira e utilizar ali a água que sai da mangueira o tempo inteiro para lavar, por exemplo, uma calçada. O ideal é que a gente utilize um balde e a gente possa até reaproveitar essa água. De repente, se a água que foi usada para lavar a roupa, e aí a gente utiliza essa água ali para lavar, para limpar o chão. Então a gente precisa ter esse cuidado, economizar também na hora. Eu já vi muitas vezes em alguns locais as pessoas lavando a calçada, lavando carros com a água ali desenfreada ali, ó, na mangueira o tempo inteiro. Então é coisa de 30, 40 minutos a água indo embora pelo ralo. Então a gente precisa ter esse cuidado também. Outra coisa que a gente faz todos os dias, cuidado na hora aí de escovar os dentes. Não sei como é que vocês fazem, mas o ideal é que a gente faça o seguinte. Estou ali com a minha escovinha, vou colocar o creme dental, posso molhar um pouco, começo a escovar o dente, mas desliga a torneira. E aí você vai escovar os seus dentes. Escova, 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 escova. Aí vai tirar a espuma, liga a torneira, lava a boca, desligou a torneira. Pronto. Por que ter esse cuidado? Eu já vi algumas situações, pessoas ligam a torneira, aí molha um pouquinho ali o creme dental e vai escovar. E a torneira fica lá ligada. E aí você está escovando os seus dentes e a torneira ligada o tempo inteiro. Aquela água que está saindo ali, ela não está sendo utilizada, ela está sendo desperdiçada. Então, na hora que a gente vai escovar os dentes, a gente faz isso pelo menos 3 vezes ao dia. A gente precisa, desliga a torneira, escova, depois liga, lava ali a boquinha e fecha novamente. Beleza? Fica combinado assim. Lembra, quando for escovar o dente, desliga a torneira. Não deixa ela ligada lá o tempo todinho, não. Será que tem outra coisa? Bora lá.
Vamos falar um pouquinho sobre essa questão da água. Por que é tão importante a gente economizar? Por que é tão importante a utilização dessa água de forma consciente? De toda a água existente no planeta, 97,5% equivale à água salgada. E, portanto, apenas 2,5% representa a água doce. Vejam só, olha a quantidade. Nós temos 97% de água salgada, a gente já não utiliza. E aí nós temos água doce, 2,5%. Porém, da quantidade total de água doce na Terra, apenas 0,26% encontra-se disponível para atender às necessidades vitais, concentrando-se em lagos, reservatórios e bacias hidrográficas. Ou seja, de toda a água do planeta, 0,26% nós temos aqui para utilizar no nosso dia a dia. É bem pouco, né? Se a gente for pensar nesse número, bem pouco. E aí eu fico pensando aqui, se a gente vai desperdiçando, gastando de maneira desenfreada, sem se preocupar com as gerações futuras, o que é que pode acontecer com a vida das pessoas? Não vai ser tão legal assim, né? Pois é. É por isso que a gente precisa pensar hoje. E aí eu penso na água, utilização da água, mas não só a água, de todos os recursos naturais. A gente precisa dele. A natureza como um todo, nós precisamos. E se a gente não preservar, se a gente não pensar em formas dessa utilização desses recursos naturais, um dia vai acabar. E aí as próximas gerações vão sofrer ainda mais. Por que sofrer ainda mais? Porque se hoje nós já sofremos, imagina daqui a 10, 50, daqui a 100 anos. Por que eu estou dizendo isso? Na época em que eu era criança, eu utilizava a água da torneira. A gente bebia a água da torneira. Não tinha essa questão de comprar botijões de água mineral. Quando a gente chega num momento em que até existe uma água melhor para ser usada, botijão, aqui água mineral para ser usada, a gente começa a fazer isso, ou seja, a gente já começa a pensar que essa água ela já está se tornando escassa. E a gente precisa pagar por uma água de melhor qualidade. Pensando na desigualdade social, pensando no nosso país, será que todo mundo tem condições de pagar essa água, esse botijão de água mineral? Entende? Com o passar do tempo, se essa água ficar mais cara, será que todo mundo tem condições, por exemplo, de pagar a conta de água também? Ou seja, quanto mais vai se tornando um recurso escasso, o valor dele vai aumentar. Se o valor dele aumenta, significa dizer que vai ter pessoas que não vão conseguir comprar. E aí as pessoas vão recorrer a recursos secundários e que às vezes esses recursos vão fazer mal aí à nossa saúde. Então a gente começa a pensar nisso, de pessoas que vão sofrer com a falta d'água. Para que isso não aconteça, para que a gente consiga amenizar isso, a gente precisa sempre pensar, preservar o tempo todo. Bom, será que vocês prestaram atenção nessa aula? Será que vocês entenderam tudo? Vamos relembrar. Vou relembrar com essa perguntinha aí. Qual a primeira etapa do processo de tratamento de água? Responde aí no chat, a professora vai me dizer, eu vou dar um tempinho e vocês vão dizer qual é a primeira etapa. Letra A, filtração. Letra B, cloração. Ou letra C, captação. Qual é a primeira etapa do processo de tratamento de água? A água vai chegar na nossa casa, vai passar pela estação de tratamento. E qual é a primeira etapa? Letra A, B ou C? Coloca aí no chat, só A, B ou C. Pensa, lembra, você que está acompanhando, você que está aqui no chat, letra A, B ou C. Primeira etapa do processo de tratamento. Quando a água está lá no rio e ela vai para a estação de tratamento, ela vai por um processo diga lá, professora. Bom, eu acho
que eles se confundiram um pouco durante esse processo. A maioria escolheu a letra A, filtração, mas eu acredito que essa filtração acontece depois, Já né? depois. Agora a Janiele, olha a representação feminina, respondeu a letra C. Olha aí, Oh. a gente confunde, mas olha só, primeira etapa, a primeira coisa que acontece é a captação da água. A água vai estar lá nos rios e ela vai chegar na estação de tratamento através da captação. Letra C. Cloração, filtração são etapas posteriores. Já ficou na mente, já não esquece mais. E agora? Essa tá simples. O que é água potável? Falei muito de água potável aqui, né? Mas o que é essa água potável? Letra A, é a água de qualidade suficiente para o consumo humano. Letra B, é a água que não serve para o consumo humano. Água potável, letra A ou letra B? Agora foi mais fácil, já chegou a Agora resposta. foi né? mais fácil e já chegou a resposta correta. Olha Letra aí. A. Letra A. Quem foi que colocou essa letra A? Mário, Larissa, Janiele. Janiele está dando show de respostas hoje, hein? estamos prestando atenção Estava nele. bem atenta às suas explicações. É isso, gente. Estamos chegando no finalzinho e é exatamente isso. A água potável é uma água de qualidade suficiente para o consumo humano. Então, para a gente manter essa água potável sempre constante, a gente precisa preservar o meio ambiente, cuidar da água. Aí eu te pergunto, você pode responder agora, mas não vai dar tempo de responder tudo, você pode colocar lá nos comentários do YouTube. Quais são os cuidados que você toma para economizar água? Todos os dias nós devemos ter cuidados nas nossas atividades para economizar água. Eu falei sobre alguns, provavelmente vocês devem ter alguns desses cuidados, mas aí eu quero saber, escreve para a gente aí quais são os cuidados que você toma para economizar água e fala para as pessoas aí na casa de vocês também, conscientiza todo mundo que a gente precisa cuidar bem da água. Professora, muito obrigado por hoje. Eu né? quem Estamos agradeço e um finalizando. assunto muito interessante, né? Vale a pena sempre a gente retomar esses assuntos, porque está tudo relacionado ao nosso dia a dia. Então, quanto mais a gente ficar atento a esses cuidados com a água, melhor a gente vai viver. Então, a gente se vê numa próxima. É isso aí, gente. Lembra, cuidar da água. Vamos estar aí com a mente, vamos nos conscientizar com relação a isso sempre. Estamos finalizando mais uma aula. Eu quero agradecer a participação de todos e todas no chat. Na próxima tem mais. Vou trazer mais perguntas. Infelizmente acabou. Na próxima tem mais. Fiquem aí em paz. Agora eu vou pegar aqui a frase da professora, né? Que sempre termina. Fiquem bem e fiquem em paz, né? Tchau, tchau. Até a próxima.